Ortobon fica na Avenida Santos Dumont, número 396. E os telefones são 33-3621-2215. O WhatsApp é 988344106, 991533311. Ortobon, 1/3 de sua vida você passa sobre ele. Você quer adquirir o seu veículo? Elo Veículos é o lugar certo. Compra e venda de carros novos e usados. Financiamento e refinanciamento de carros, motos, caminhões. A Elo Veículos tem 8 financeiras à sua disposição. Por isso, consegue as melhores taxas do mercado. Faça uma visita a Elo Veículos e descubra que aqui você encontra o que precisa, além da garantia e segurança de quem está há mais de 10 anos no mercado. Elo Veículos fica na Rua Circular, número 37, ao lado da OAB, no centro de Nanuque. E os telefones são 339-9150-3877 e 99984-7635. Instituto de Beleza Magníficos. Todo dia é dia de ser magníficos. Agende seu horário nos telefones 339-8810-4645 ou 987-59-4706. Magníficos, uma questão de estilo. Laboratório Segovia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segovia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segovia fica na Rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 339-9806-1696. Laboratório Segovia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados. Começando mais um programa Vida e Saúde, e hoje eu estou recebendo a doutora Janelisa, ela é cardiologista, e hoje nós vamos falar sobre diabetes. Olha que tema mais interessante e como é um tema que vem aí só crescendo e as pessoas precisando saber cada vez mais. Doutora, obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no nosso programa. Agradeço muito porque eu sei que os médicos que vêm aqui apertam a agenda, né, para conseguir nos atender o nosso chamado, para poder estar alertando as pessoas em casa, né? É um prazer, Ellen, obrigada mais uma vez por estar aqui novamente com vocês e obrigada a sua audiência maravilhosa. Mas o tema hoje é fundamental e como cardiologista a gente tem que estudar muito diabetes, porque é uma doença que infelizmente anda de mão atada com a hipertensão, com a doença do coração, com a obesidade. Então a gente realmente tem que falar e fazer as pessoas entenderem muito de diabetes. Doutora, eu li que a Associação Brasileira de Diabéticos, ela divulgou uma pesquisa onde mais de 12 bilhões e meio de pessoas têm diabetes. E isso é um fato, é um número preocupante para vocês cardiologistas? Não, sem dúvida, esse número, Ellen, ainda vai, a progressão desse número para 2030 é muito maior ainda. Nossa. A ideia de estar chegando por volta de 18 milhões de pessoas com diabetes no mundo inteiro. Então, realmente, é muito preocupante, é um número muito grande, né, de pessoas acometidas por essa enfermidade e principalmente, porque como a gente sabe, o diabetes é uma doença que altera muito as condições cardiovasculares, piora muito as artérias do coração, então está ligada com a hipertensão. Então a gente tem que descobrir o diabetes lá atrás, lá no comecinho, lá no seu check-up. Porque, na verdade, quando o diabetes ele já aparece na sua forma franca, né, em que a pessoa já começa com emagrecimento, fazendo muito xixi, bebendo muita água, que já é uma forma
franca de aparecimento da doença, clinicamente já muito evidente, pelo menos há 10 anos atrás, ele já tinha algum sinal de que a coisa ia acontecer. Nossa, é mesmo? É. Entendeu? Então, por isso a importância do check-up periódico. E esse check-up, se a pessoa não desenvolveu nada, consegue descobrir que é um possível... Diabetes. É mesmo? Olha, com tanto descobrir. Tempo de antecedência. Exatamente. Que ótimo. Consegue sim. Você já começa a ter algumas alterações em alguns exames de sangue, que você já detecta a possibilidade. Sabe aquela coisa que eu costumo dizer para o meu paciente? Eu falo assim, olha só, esse valor aqui me diz o seguinte, que isso aqui tem cara de coelho, corpo de coelho, orelha de coelho, vai virar o quê? Vai virar um coelhinho. Então, assim, eu tô vendo que tem cheiro de diabetes no ar. Para que eu vou deixar a coisa ficar franca? Para que eu vou deixar a doença se estabelecer de forma ampla? Não, eu tenho que ir antes, já começar o tratamento, já começar bloqueando esse aumento do açúcar no sangue. Nossa, então, olha a importância de fazer o check-up, né? Da gente estar tentando prevenir. Eu não sabia de que você conseguia diagnosticar algo com tanta antecedência. E são vários tipos de diabetes, né, doutora? Tem tipos diferentes? Diferentes. É o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. É o mais comum, né? Tem o diabetes gestacional. Mas vamos dizer assim, o que é mais comum é o diabetes tipo 2. É o diabetes que a gente fala que é o diabetes adquirido. Porque o diabetes tipo 1 é aquele diabetes que normalmente se desenvolve na criança. É aquela criança que já nasce com uma deficiência muito grande de insulina, o pâncreas não produz a insulina dela, e aí ele já tem que, inicialmente, já o tratamento com a injeção, né, com a insulina exógena. Então, mas a grande maioria das vezes, o diabetes é o diabetes tipo 2, aquele que se desenvolve com a idade, aqueles que começa a aparecer em pessoas com mais obesidade. Então, é o que a gente chama de diabetes adquirido, é o diabetes na fase adulta. E o diabetes gestacional é o diabetes que se desenvolve basicamente no período da gestação, né? Porque justamente por uma série de mudanças hormonais, aumento de peso, a pessoa certamente já tem uma história familiar de diabetes, né? Em familiares próximos, e que já com mais facilidade desencadeia essa doença nessa fase gestacional. Muitas das vezes pode acontecer de voltar a ter níveis normais, mas a grande maioria das vezes isso já indica que você já vai começar a partir daí ter que se preocupar bastante com seus níveis de açúcar no sangue. Esse diabetes do tipo gestacional, ele é adquirido, né, durante ali a gestação, mas existem formas de evitá-lo? Ellen, a melhor maneira de você evitar uma doença é o diabetes é uma delas, é você estar com todos os seus parâmetros bons. Por exemplo, você estar dentro do seu peso e manter-se com um ganho de peso gestacional dentro da faixa do aceitável, isso é um bom sinal. Porque você imagina, a pessoa tem 9 meses, né, de gestação. Nesses 9 meses, ela acha que tem que engordar 20 quilos, 15 quilos, 18 quilos. Quer dizer, você imagina nesse curto espaço de tempo, e muitas vezes esses quilos são ganhos muito precocemente, existe uma mudança muito grande de metabolismo, e isso às vezes desencadeia aquela pessoa que já tinha um pequeno gatilho lá atrás, seja porque, né, tem histórico na família, ou mesmo que não tenha, mas o seu histórico pessoal. Então, ninguém sabe quem vai ter o diabetes ou não na gestação, mas seguramente cuidados com o estilo de vida, principalmente não deixando o ganho de peso ser exacerbado, não deixando de fazer sua atividade física regular, com uma caminhada adequada, para você não ficar de tudo sedentário, porque a gravidez não é uma doença, né? Você tem, claro, um momento muito especial na sua vida, mas você tem que continuar tendo
com muita seriedade o cuidado com a sua saúde. É um desequilíbrio hormonal imenso que acontece com a gente. Exatamente. E se a gente desequilibra o nosso estilo de vida, aí nós temos fatores tantos gatilhos, de riscos, né? É verdade. Doutora, como uma pessoa pode diagnosticar, por exemplo, eu estou em casa e eu senti alguma coisa, olha, isso pode ser algo relacionado a diabetes, eu vou procurar um médico. Tem sintomas, assim, diferentes para cada um deles? Se a pessoa já sabe que tem diabetes, né, já sabe, normalmente a pessoa tomou um pouquinho mais de insulina ou tomou um pouco, né, algum outro medicamento mesmo oral, que às vezes dá muita sudorese, desmaio, fica com aquele suor frio. Isso pode ser porque a glicose caiu num paciente diabético. É óbvio que tem que procurar o médico. Tá, esse o paciente já sabe que tem, e aí tem uma hipoglicemia, ou seja, as taxas de glicose diminuíram muito, provavelmente por conta de que não se alimentou direitinho ou um uso mais abusivo da medicação. Agora, ao contrário, não sei que tenho diabetes, mas começo a perder muito peso de uma maneira inexplicada. Começo a ter muito mais sede e tenho que acordar à noite para beber água. Muitos copos de água por dia, uma coisa que eu não bebia. Começo a fazer muito xixi, uma diurese muito grande, muito maior. E a diurese é muito grande porque você bebe muita água, é justamente por isso mesmo. E é claro também, porque como o açúcar está em nível muito alto no sangue, também ele exerce como um fator osmótico de fazer aumentar também a filtração no rim, aumenta também a quantidade de urina. Então são sinais de alerta, sede, emagrecimento e uma diurese mais abundante. Esse no tipo 2, né? Diabetes tipo 2. Tipo 2. Tipo 1, a criança também, tá? Às vezes a mãe percebe alguma coisa de mudança na criança, porque a criança está bebendo mais água, está emagrecendo, a criança está urinando mais. Então, o diabetes, quando ele está com a plena, né, com a sua clinicamente bem aparente, é isso aí. É emagrecimento, diurese aumentada e poliúria, que a gente fala poliúria, né, que é a diurese aumentada, e a sede. Bebe muita água. Doutora, nós vamos para um breve intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho, gente, vamos continuar nesse tema e tentar tirar as dúvidas que vocês têm aí de casa, tá? Não saia daí, a gente volta já já. A Ortobon fica na Avenida Santos Dumont, número 396. E os telefones são 33-3621-2215. O WhatsApp é 988344106, 991533311. Ortobon, 1/3 de sua vida você passa sobre ele. Você quer adquirir o seu veículo? Elo Veículos é o lugar certo. Compra e venda de carros novos e usados. Financiamento e refinanciamento de carros, motos, caminhões. A Elo Veículos tem 8 financeiras à sua disposição, por isso consegue as melhores taxas do mercado. Faça uma visita a Elo Veículos e descubra que aqui você encontra o que precisa, além da garantia e segurança de quem está há mais de 10 anos no mercado. Elo Veículos fica na Rua Circular, número 37, ao lado da OAB, no centro de Nanuque. E os telefones são 339-9150-3877 e 99984-7635. Instituto de Beleza Magníficos. Todo dia é dia de ser magníficos. Agende seu horário nos telefones 339-8810-4645 ou 987-59-4706. Magníficos, uma questão de estilo.
Laboratório Segovia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segovia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segovia fica na Rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 339-9806-1696. Laboratório Segovia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados. Pessoal, voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Eu estou recebendo a doutora Janelisa, ela é cardiologista e nós estamos falando sobre diabetes. Doutora, nós terminamos o primeiro bloco e você estava falando com a gente sobre os sintomas, né? A pessoa pode ter o diabetes e não apresentar esses sintomas? O Ellen, na verdade, assim, às vezes a pessoa, os sintomas começam lentamente, né? Ela começa a urinar um pouquinho mais, ela começa a ter um pouquinho mais de sede e ela não percebe que isso aí é alterado. Ela não percebe, ela acha que está bebendo mais água mesmo. Porque está fazendo calor. Ou está fazendo calor. Ela começa a dar uma porção de desculpas para aquilo que ela está sentindo. E se adapta com aquilo ali. Quando ela aí, né, de repente, a coisa chega a um nível que pode ser muito maior, e aí vem os sintomas maiores, às vezes delírio, desmaio, né? E isso aí pode acontecer também com uma glicose muito alta, né? 500, 600 de glicemia. As pessoas podem estar em coma, né? Que a gente chama de coma diabético. Mas o importante é que o check-up, a rotina na realização dos exames, você pode pegar isso com muita precocidade e começar a tratar, né? Porque o diabetes, como eu costumo dizer, ele anda muito de mãos dadas com a hipertensão e com o colesterol. Então, normalmente, você tem essas doenças todas juntas. Nossa. E você precisa identificá-las e tratar uma a uma. Doutora, a gente vê muito assim as campanhas de saúde, de ação à saúde de várias empresas. E às vezes as pessoas fazem, né, a medição ali da glicemia. O que é certo e o que não é? Qual é o número correto para quem tem diabetes? Qual é a medição correta para quem não tem? Se tem horários, né, que a gente tem que medir para dar um resultado mais assertivo? É aquele que chamam de glicemia capilar, sim, né? Fura a pontinha do dedo. Fura, né? A pontinha do dedo e pega uma gotinha, colhe para poder medir aquele valor. E na maioria das vezes a pessoa já se alimentou, né? Faz aquele exame, né? Numa coisa de rotina ou na praça, né? Estão medindo glicemia. Então, aquele valor ali, para você que já se alimentou, está em 120, 110, 115. Não necessariamente significa que você seja diabético. Agora, se você está em jejum, né, não come nada, e vai aferir, vai medir lá, você deu lá 130, 140, opa, alguma coisa está errada. Não é para dar isso, né? Isso aí, tanto faz para quem é diabético, que está tomando a medicação, ou para quem não é, tá? Isso serve de alerta, tá? Essa glicemia capilar feita aleatoriamente, num check-up de praça, vamos dizer assim, serve sim, porque muitas vezes ali você detecta uma glicose já de 250, nossa, 300, e aí te alertou, opa, eu devo estar diabético. A mesma coisa que essas campanhas que se fazem, tão importantes na praça, de aferir a pressão, de medir a pressão. Às vezes a pessoa não sabia nada, ou às vezes passa anos e anos sem medir uma pressão.
quando vai medir nesses eventos, acaba que descobre que tem uma pressão mais alta ou baixa, né? Então, tanto para quem é diabético ou para quem não é, fez ali na praça, passou de 100, 120, 130, é um alerta. Alerta. Um número... Porque média, vamos dizer assim, o que é uma glicose normal? É até 99. Tá? Até 99, eu costumo dizer que a minha glicemia está normal, tá? Se eu já estou com 100, 110, 112, isso no meu exame, às vezes de jejum, né? Que eu vou colher o sangue bonitinho no laboratório e tudo, aquilo já me dá um alerta. Eu tenho uma glicemia de jejum alterada. Já tenho. A minha glicemia não era para dar aquilo, tá? Então, se eu já tenho essa glicemia de jejum alterada, já é um motivo. Se já está acima de 99, que eu estou em jejum e deu acima, eu já preciso ligar um alerta, ligar um sinal amarelo de que eu preciso ter mudanças de hábito de vida, de alimentação e procurar, sim, auxílio médico. Tem um mínimo para quem é diabético, por exemplo? Tem um mínimo? De nível. Por exemplo, a gente não deve deixar que uma glicose fique por volta de 70, 60, porque aí já é muito pouco. O diabético pode entrar em hipoglicemia e dar aquele sinal que eu te falei, fica suando frio, sensação de desmaio, o coração acelera. Então, isso não é aconselhável. É nessa hora, doutora, que nos filmes a gente vê alguém chupando uma bala? Balinha, exatamente. Olha aí. Tem diabetes, então vamos uma balinha. Né? Quando está muito baixa. Quando está baixa. Às vezes, em casa, né, os familiares sabem que tem diabetes e aí pega um parente nessa situação, mediu, viu, se tem condição de fazer aquela dosagenzinha, viu que está 40, 50, corre e coloca uma balinha na boca. E vai levar para o hospital, né, claro. E aí o aceitável de baixo seria o quê? Olha, Ellen, vamos dizer assim, não deixa passar de 70, porque aí já é perigoso, sabe? Né? É perigoso. O máximo para quem é diabético? 110, 115, 120, porque o paciente que é diabético, a gente tolera um pouquinho mais. E além da glicose pura, que a gente fala de jejum, ou a glicose depois de comer alguma coisa que é pós-prandial, né, depois do almoço, existe o chamado de hemoglobina glicada, que é aquela dosagem que você mede a sua glicose nos últimos 3 a 4 meses. Esse valor é importante, vai me dizer que a sua glicose no seu dia a dia, como é que ela está. Para as pessoas que têm diabetes e que está em bom controle, essa hemoglobina glicada deve estar abaixo de 7. Aí está em bom controle. Quem não é diabético, não sabe que tem diabetes, essa hemoglobina glicada, o ideal é que fique até 5,7. E você vai fazer um rastreio, né, de todo esse tempo aí. Ô, doutora, e o máximo para uma pessoa que é diabético? O máximo a gente não pode imaginar, porque tem pessoas que passam, né, que vão para coma com 200, outros vão para coma com 400, com 500, com 600, 800 miligramas. Nossa, vai depender de cada organismo, de como o organismo vai metabolizar aquilo ali para tentar segurar o corpo humano. Muitas vezes o organismo meio que se adapta àquele nível mais alto de glicose e ele começa a ficar mais tolerante. Mas isso não é ideal, porque na verdade o nível de açúcar alto no seu sangue, ele faz lesão nos teus vasos do rim, ele faz lesão nos teus vasos do olho, da retina, no seu coração, nas suas artérias, no seu cérebro. Então, níveis elevados de glicose são sim prejudiciais para o sistema circulatório de uma maneira geral e de todos os órgãos. Doutora, toda pessoa que ela tem diabético, ela tem uma cicatrização difícil ou são algumas? Olha, na verdade a cicatrização que a gente fala do diabetes é principalmente nas pernas, né, nas partes, pé, perna, tanto que tem o pé diabético, né, que é a lesão do diabético em membros inferiores, que é pior. Porque normalmente se associa à vasculopatia, à doença dos vasos, das artérias pequenininhas.
que normalmente estão entupidas, que normalmente estão cheias de colesterol, com o endotélio doente, e elas entopem. E isso diminui a circulação nessas áreas. Por isso que a gente sempre, né, orienta o paciente diabético muito cuidado ao cortar as unhas dos pés, as mulheres a fazerem a unha, muito cuidado para não tirar bife, né, não cortar, porque é mais difícil cicatrizar por conta disso, pela circulação periférica está mais deficiente. O diabético, ele pode fazer um exercício regular, né, uma caminhada. Deve, faz toda a diferença, porque na verdade o exercício de maneira rotineira faz com que cria-se, o nosso organismo é tão perfeito que se aquele canal, se aquela arteríola está entupida, o próprio exercício estimula a formação de outras artérias, de outro caminho para aquele sangue circular. E isso o exercício propicia. Mesma coisa no coração. Quando tem uma coronária entupida, tem aqueles vasos colaterais, né, circulação colateral, é que o organismo ele criou outros espaços, outros caminhos para o sangue circular, fugindo daquele caminho que está obstruído, que está entupido. Olha que bacana. Doutora, às vezes as pessoas não procuram um profissional para fazer um check-up, para tratar da saúde preventivamente, porque às vezes não tem tempo. Né? A gente nunca tem tempo pra gente, só quando a gente está precisando mesmo, aí o tempo aparece. Mas aí alguém quer fazer um check-up e falar, eu não vou porque é algo demorado, vai tomar muito meu tempo. Como é que é? Chega lá para fazer um check-up, como é que funciona? Ellen, eu costumo dizer o seguinte, se você não tem tempo para se cuidar, você vai ter que ter o tempo para ficar doente, né? Para cuidar da doença. Verdade. Então, assim, jamais a gente pode postergar o cuidado com a saúde, porque se a gente sem saúde, a gente não pode cuidar da família, a gente não pode cuidar do trabalho, né? Então não existe o trabalho que perdure, não existe o cuidado, né, que você tem que ter com a sua família se você não tiver saúde, gente. Eu costumo dar até o exemplo do avião, né? Tem tanto tempo que a gente anda de avião, mas quando dão aqueles primeiros passos, né, antes do avião decolar, ou já decolando, quando, em caso de despressurização, com a hora que vai cair as máscaras, coloque primeiro a sua, antes de ajudar ao passageiro do lado, a criança do lado. Sim, porque se eu não estiver bem, eu não consigo ajudar. Então a mesma coisa é o nosso corpo. Se a gente não se cuidar, não tiver tempo para se prevenir, para saber o que a gente tem, isso não demora não, Ellen. É uma consulta médica. O médico vai examinar você, vai ouvir, primeira coisa é te ouvir. Vai ouvir a sua queixa, vai ouvir, mesmo para dizer, doutora, eu não tenho nada, eu vim aqui porque eu estou ótimo, quero só saber como é que eu estou. Ellen, e quantas pessoas eu já peguei com câncer, com hipertensão, com diabetes, tudo sem sentir absolutamente nada. Silencioso. É difícil você dizer, é chato, sabe, assim, porque a pessoa chega no consultório, assim, tão grandiosa, bem, né? Tranquila. Quando você examina, você fala, poxa vida, eu vou ter que dizer, né, que não está bem. Mas claro que isso aí é exceção, não é a regra. E na grande maioria das vezes a pessoa vem feliz, eu estou aqui para me cuidar, para ver que eu estou bem mesmo. E aí a gente examina, ouve a história toda, colhe a história pregressa, a história dos pais, da família, da doença que teve, se já operou de quê, se faz exercício ou não, se fuma, se toma bebida alcoólica. Então tudo isso faz parte dessa história de vida daquele indivíduo. E aí vamos pedir os exames. Normalmente o cardiologista vai fazer o eletro, que o eletrocardiograma é um exame de rotina. Eu falo que é uma extensão do exame físico, é fazer o eletrocardiograma. E pronto. Nesse exame, dependendo de cada caso, aí sim, a gente vai pedir se ele vai fazer um teste ergométrico, dependendo da idade, se é hipertenso, vai fazer um exame de pressão, que é o mapeamento, se tem alguma história de palpitação, vamos fazer um Holter. São exames específicos. Se ronca, que também é uma pergunta muito comum que a gente faz no exame, na anamnese durante a história, você ronca. Normalmente a pessoa que ronca não sabe, mas pergunta, né, a pessoa que está ao lado,
Você sabe se o seu marido ronca, ou se a sua esposa ronca, você né, algumas pessoas que dormem na sua casa falam que você ronca ou não, porque aí tem a apneia do sono. A apneia do sono é outro problema, assim, que a gente tem que documentar com um exame chamado polissonografia. Simplesmente porque a pessoa foi ao consultório, a gente perguntou, muitas vezes a pessoa não liga o ronco, que a possibilidade de ter uma doença importante ali por trás, né? Porque a apneia do sono, ela pode desencadear hipertensão, pode desencadear diabetes, pode desencadear AVC, infarte, arritmias. Então, é o check-up, é o exame que você vai ao médico, assim, para simplesmente para dizer, eu tô bem. Gente, é uma vez por ano. E a gente precisa fazer. Mais que isso. E precisa fazer. Tem que fazer. Quem é hipertenso, quem já tem a sua doença estabilizada, eu falo, de 4 em 4 meses. É uma rotina maior, né, Tem doutora? que vir mais frequente, para poder ver se está tomando o remédio direito, para poder não esquecer. A senhora disse que era para tomar, passou, né? Eu falei que era para tomar contínuo, mas esquece, entendeu, Ellen? Então a gente E se aquele remédio está surgindo o efeito que era para ser no organismo, né, doutora? A gente prescreveu, a gente vai documentar depois. Sim. Tem ou não tem, melhorou ou não melhorou, eu tenho que reajustar. Sim, verdade. Doutora, quais são as especialidades que vocês atendem lá na Medicentro? Olha, na cardiologia, temos a ginecologia, que é a obstetrícia, a oftalmologia, com a doutora Karina, temos a Juliana com a dermatologia, temos o doutor Thales, que é urologista, está até aí hoje, doutor Thales, quem mais? Temos a doutora Vilma, que é gastro, temos o doutor Iargo, que faz angiologia, né, vasinhos, às vezes doenças, né, periféricas, de aneurismas e entupimentos, tromboses, né, o doutor Iargo. São muitos. Tem muito, temos o nutricionista, o Rubinho. Temos a doutora Ana Paula, que é a parte da odontologia. Quem mais, gente? Assim que eu vou me lembrar, tem muitos profissionais, né? Mas é tão simples, gente, é tem só ligar. Um neurologista, um neuropediatra. Olha, nós temos, gente. assim, que chegou, deve ter uns 2 ou 3 meses, a gente precisava tanto. Que na bacana, região sim, não tem. Exatamente. Neuropediatra tem feito um atendimento muito grande, Olha, sabe? que bacana. Do Vitor. Mas é simples também, é só dar uma ligadinha lá para a Medicentro e as meninas com tanto carinho, com tanta dedicação, informa pra gente todas as clínicas que são atendidas lá. Do número, doutora? Do telefone? 27-362-2740. Ai, eu não lembro. O celular é um problema, né? A gente já chega no nome e diz. Olha, eu posso sim. Mas o melhor, na verdade, não é nem o fixo, é o celular, é o WhatsApp. Sim. A gente tem 7 canais. Gente, assim, é uma loucura, porque hoje as pessoas não querem mais ligar, né? Sim. Eu nem em casa nem tem telefone fixo, mas é só celular. Então, as linhas ficam tão congestionadas, porque todo mundo pergunta as coisas no WhatsApp, e quando a gente vai, as meninas vão tentar responder, a pessoa já não está mais no WhatsApp, naquele momento. Naquele momento. E aí você tem que responder de novo, mas não está dando conta de responder. Mas olha, o atendimento delas, principalmente pelo WhatsApp, é maravilhoso. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Eu espero que em 2022 a gente esteja aqui novamente, né? Passando informações para as pessoas de casa, tá? Se Deus quiser, estarei Obrigada. Aqui com o maior prazer. Pessoal, até o próximo programa.
fica na Avenida Santos Dumont, número 396. E os telefones são 33-3621-2215. O WhatsApp é 988344106, 991533311. Ortobon, um terço de sua vida você passa sobre ele. Você quer adquirir o seu veículo? Elo Veículos é o lugar certo. Compra e venda de carros novos e usados. Financiamento e refinanciamento de carros, motos, caminhões. A Elo Veículos tem 8 financeiras à sua disposição. Por isso, consegue as melhores taxas do mercado. Faça uma visita a Elo Veículos e descubra que aqui você encontra o que precisa, além da garantia e segurança de quem está há mais de 10 anos no mercado. Elo Veículos fica na Rua Circular, número 37, ao lado da OAB, no centro de Nanuque. E os telefones são 339-9150-3877 e 99984-7635. Instituto de Beleza Magníficos. Todo dia é dia de ser magníficos. Agende seu horário nos telefones 339-8810-4645 ou 987-59-4706. Magníficos, uma questão de estilo. Laboratório Segovia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segovia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segovia fica na Rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 339-9806-1696. Laboratório Segovia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados.